Fala pessoal, estou aqui diretamente dos estúdios do Badalando para a gente trazer mais um podcast e dessa vez diferente, com uma apresentação minha falando sobre um tema super importante que é o Outubro Rosa. E para esse momento especial, trouxemos aqui uma super convidada que é Renata Montanroios, que ela vai falar um pouquinho do que ela faz e vai nos auxiliar nas dúvidas que vocês enviaram para a gente no Instagram. Olá, Renata, tudo bem? Tudo bem, queria primeiro agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra estar falando sobre câncer de mama, sobre o Outubro Rosa. É muito bom falar. Então, eu queria primeiramente agradecer a vocês. Obrigada a você por estar aqui e nos auxiliar nas dúvidas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência dentro desse cenário, né? Do câncer de mama, qual é a sua especialidade, como é a Renata. Então, vamos lá. Eu sou mastologista, né? Antes de ser mastologista, eu fiz cirurgia geral. Então, eu sou médica, depois da faculdade de medicina. A gente faz 6 anos de medicina, depois você faz 2 anos de uma residência geral. No meu caso, foi cirurgia geral. Você pode fazer ginecologia, obstetrícia ou cirurgia geral. E depois eu fiz mastologia por mais 2 anos. Aí depois vem as subespecialidades. Então, você tem mamografia, cirurgia oncoplástica. E aí a gente vai agregando, né? Agregando especializações dentro da nossa área. Então, hoje, basicamente, eu só trato pacientes com doenças mamárias. Ou Certo. mulheres que precisam conversar sobre prevenção, entender melhor as suas mamas. Mas o mastologista, ele faz normalmente. Claro que a gente aborda outros aspectos, mas é basicamente mama. Entendi. Então já vamos começar, né, com a primeira pergunta que a gente recebeu lá na nossa caixinha. Como a gente deve se prevenir, né? Porque antigamente o câncer, não só o de mama, mas eu acho que o câncer de uma maneira geral, geralmente acontecia com pessoas com mais idade. E hoje em dia a gente não vê mais isso. Acho que muito pela vida que a gente leva, né? Uma qualidade de vida não muito agradável, muito estresse, uma alimentação que não é saudável. Então, assim, hoje, a partir de que idade eu tenho que me preocupar com essa prevenção do câncer? Então, o que acontece é o seguinte, existem algumas teorias, de fato, o câncer, de forma geral, hoje, ele é descoberto em pacientes mais novas, em mulheres mais novas, o câncer de mama e todos os outros, mas vamos falar mais especificamente de câncer de mama. Sim. E as teorias são várias, mas são principalmente associadas a realmente essa vida que a gente leva, né? Uma vida mais moderna, a mulher que acaba se cuidando menos, comendo mais processado, né? Mais enlatados, mais substâncias tóxicas, né? Fazendo menos atividade física, dormindo menos, vivendo mais naquela vida estressante. Mas também não é só isso. A gente tem muita associação também com métodos diagnósticos. Houve uma evolução muito grande do diagnóstico, né? Hoje a gente tem um arsenal diagnóstico muito grande e por conta disso você acaba descobrindo mais cedo as Sim. lesões, né? Então você acaba descobrindo... antigamente as pessoas morriam, né? Então, assim, Sim. então elas eram mais velhas, mas descobriam mais tardiamente, e hoje a gente pega ele no começo. Então, por isso que a gente vai pegando pacientes cada vez mais novas, também tem isso. Sim. E como prevenir, né? A pergunta foi essa. Existem 2 formas de prevenção do câncer de mama, que, na verdade, uma delas não é prevenção. Uma a gente chama de profilaxia primária e a outra secundária. A secundária são os exames, né, de rastreamento que você faz o diagnóstico precocemente. Então, você vai salvar vidas. Você não reduz a chance de ter câncer de mama, mas você descobre ele bem no começo e aí você consegue tratar. A gente chama isso de prevenção secundária. E a prevenção primária, você reduz incidência. Você não reduz mortalidade, acaba reduzindo também mortalidade, mas é principalmente incidência. A forma que a gente tem hoje de reduzir a incidência do câncer de mama é reduzindo os fatores de risco. E quais são os fatores de risco do câncer de mama? Todos associados a um envelhecimento celular, né, um envelhecimento celular precoce, ou associados a uma exposição hormonal prolongada, muito longa, né? O grande vilão do câncer de mama é o estradiol. Mas a mulher tem estradiol. Então, a gente não tem como não ter estradiol. A gente não pode tirar os ovários, nem não ter hormônio, né? Isso seria insalubre. Então, a gente tem que tentar minimizar todos os outros fatores.
E a gente reduz a incidência de câncer de mama exatamente com hábitos de vida. E aí seria aquele básico de alimentação saudável, né? E de atividade física rotineira. Sim. Hoje, para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde orienta que sejam feitas 150 minutos de atividade física moderada semanais. Então, não é só caminhar 3 vezes na semana, não é só isso. Tem que ser uma coisa regrada. A gente tem que seguir isso, como a gente se levanta para trabalhar, 150 minutos por semana. Em relação à alimentação, sempre buscar... Eu sempre oriento minhas pacientes, quando não sabem, né? Como que eu me alimento bem? Busque o que vem da terra. Né? Busque o que é natural. Então, descasque mais e desembale menos, né? Rotule menos, né? Então, alimentos processados e ultraprocessados, eles são sempre alimentos ricos em substâncias tóxicas que acabam lesando o nosso DNA. A gente tem uma cadeia DNA que nasce pronta e ao longo da vida você vai lesionando ela. Sim. E às vezes você lesiona tanto que quando você junta, né, você acaba fazendo uma disruptura celular e um crescimento exagerado, exacerbado, que é quando nasce o tumor. Então, frutas, verduras, legumes, leguminosas, batata doce, inhame, ovo, tudo que vem da terra e cada vez menos processados. Então, são 4 pilares. Alimentação saudável, atividade física, qualidade do sono e controle do estresse. Esses são os 4 pilares para uma vida saudável. E quando a gente fala de check-up, né? Geralmente a gente tem aqueles check-ups anuais em que a mulher vai no ginecologista, vai no clínico geral. Quais são os exames que elas não podem deixar de fazer e por idade, né? Porque a gente tem a mamografia ali a partir dos 40, mas e para essa mulher mais jovem? A partir de que idade e quais os exames ela deve solicitar, assim, para o ginecologista? Vamos lá, eu sempre falo que quando a gente tem informação, a gente sabe como conduzir. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a informação. O câncer de mama hoje é o câncer que mais acomete mulheres ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, e o que mais mata. E quem são essas mulheres? Então, a gente precisa abrir o olho, de fato, para aquela mulher pós-menopausa, acima de 50 anos. Então, ele é extremamente incidente e 1 a cada 10 mulheres terão câncer de mama ao longo da vida, mas o grande número de mulheres que terão câncer de mama ainda são as mais velhas, ainda são as pacientes acima de 50 anos. E é por isso que o rastreamento, ele acontece pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a orientação da nossa sociedade, da sociedade que nos rege, é que seja a partir dos 40, de forma anual, com mamografia. Esse é o primeiro ponto. E mamografia é o único exame que consegue reduzir mortalidade. Então, se você faz mamografia anual a partir dos 40, os estudos mostram, não sou eu que estou falando, os estudos mostram que você consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama. Todos os outros exames são exames complementares. Eles não têm o poder de reduzir mortalidade. Isso é justificado pela literatura, né? É validado pela literatura. Sim. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala. Mas eles são exames complementares, como o próprio nome já diz, que nos orientam e nos auxiliam a chegar num diagnóstico mais rápido. Então, o que a gente tem hoje de orientação para a população? Mamografia a partir dos 40 anos. Todo o resto são situações que devem ser individualizadas e personalizadas. Normalmente, o que eu faço no meu consultório? Isso não é uma regra, né? É um bom senso na mastologia e na mulher, na doença da mulher. Na saúde feminina, a gente tem que usar muito bom senso, porque você vai pegar paciente obesa, você vai pegar paciente com grande risco familiar de câncer de mama. Sim. E cada paciente dessa você tem que ver de forma diferente. Então, a paciente obesa ela tem um fator de risco absurdo, que é a obesidade. A paciente que tem uma história familiar rica em cânceres, de forma geral, e em câncer de mama e ovário, essa paciente tem que ser vista com outros olhos. De forma geral, eu costumo dizer que aos 25 anos é uma boa idade para a gente começar a prestar atenção. Sempre o autocuidado é muito importante, então você conhecer a sua mama é muito importante. E aí, nessas pacientes, eu normalmente faço uma ultrassom de rotina, uma ultrassom bem feita em locais que sejam sérios, locais que sejam bem validados. É um bom exame. O ultrassom é um exame barato, é um exame que tem pouco efeito colateral e que, em bons olhos, ele funciona legal.
A partir dos 40, a ultrassom não vai dar conta do recado dela, porque a mama é adiposa e a mamografia é que vai funcionar. E aí a ultrassom entra como exame complementar da mamografia. Vi alguma coisa alterada na mamografia, primeiro exame é a ultrassom. Além da mamografia e do ultrassom, que são os exames de mais fácil acesso, a gente tem uma gama de outros exames. Um deles é a ressonância magnética, que é um exame de altíssima sensibilidade, um excelente exame, mas ele tem, como eu mesma falei, uma alta sensibilidade. Ele vai ver tudo. Então, você faz uma ressonância, de forma mais comumente, você vai encontrar alguma alteração, que muitas vezes não é nada. Então, a gente precisa saber para quem pede a ressonância magnética. Porque quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Se você pedir de forma aleatória, é um exame caro, é um exame muito mais caro que a ultrassom, muito mais custoso, trabalhoso, demorado, usa contraste, né? Então, a ressonância, ela fica para os casos que a gente precisa tirar dúvida diagnóstica ou aqueles casos que eu acabei de falar, de alto risco familiar, de mamas extremamente densas, de paciente que já tem uma história prévia de lesões precursoras. Ou seja, a partir dos 25 anos, eu acho que a paciente merece uma avaliação com mastologista preventiva. Como prudência mesmo, né? É a melhor consulta para mim. Então, assim, quando eu recebo uma paciente, oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? A primeira vez que você vem para mim, seja bem-vinda, aquela história toda. Ah, não, eu vim só para conversar. Essa é a melhor consulta. Porque a partir dali, a gente informa quais são os riscos que elas têm ao longo da vida. A gente tem tabela calculadora de risco, a gente consegue calcular esse risco individual para cada paciente. A gente consegue avaliar quais são os riscos pessoais, familiares, hormonais, riscos modificáveis, não modificáveis. E aí você orienta aquela paciente e a partir dali você define se aquela consulta vai ser anual, vai ser a cada 2 anos, vai ser semestral, se ela está de alta. Então, é muito individual isso. Na sua fala, inclusive, você traz esse histórico familiar, né? Que acaba gerando alguns questionamentos de, eu só devo me preocupar se eu tiver um histórico familiar, como você já trouxe. Não, todo mundo precisa se preocupar. E quais são os outros tipos de câncer de histórico familiar que eu devo também me preocupar em ter um risco maior de ter câncer de mama? Então, vamos lá. História familiar é extremamente importante para câncer de mama. Mas a gente tem novamente, informação, a gente tem que lembrar, a gente tem que saber que 90% a 95% dos casos de câncer de mama não são associados a alterações genéticas. A gente tem de 5% a 10% associado a alterações genéticas, que são os subtipos mais raros, que normalmente acometem pacientes mais jovens e que não estão associados à quebra do DNA ao longo da vida. Esse DNA já nasce quebrado, né? Então, para que você cause alguma alteração, é muito mais fácil do que uma paciente que tem o DNA ileso. Então, nesses casos, normalmente a gente encontra 2 ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama antes da menopausa, mama, ovário, pâncreas, alguns casos estômago, são cânceres que nos dão um sinal de alerta. O que a gente tem hoje na oncogenética? Uma subespecialidade dentro da oncologia que vem crescendo muito. E eu costumo falar assim para as minhas pacientes. Existem algumas pacientes que chegam, por exemplo, com um diagnóstico muito cedo, 30 anos, 28 anos, e que não tem nenhuma alteração genética. E eu viro para elas e falo, você não tem nenhuma alteração genética sabida, que a gente sabe. Porque daqui a um tempo isso aí vai aparecer. Então, é uma subespecialidade que está crescendo muito e que ainda está sendo muito estudada. Hoje, a gente já tem muitos testes genéticos disponíveis. Existem testes de mais de 100 genes que a gente consegue avaliar e saber se aquela paciente tem o risco de ter câncer de mama. Mas a gente precisa saber que é 5% dos casos e que história vai contar muito também. Mesmo que aquela paciente não tenha nenhuma alteração genética, a história dela conta muito. Que às vezes, eu acho que foi até o caso de Angelina Jolie, né? Que ela fez um mapeamento para poder saber se ela teria predisposição ou não. E antes mesmo do diagnóstico ser firmado, ela já fez a remoção da mama. É mais ou menos isso? É exatamente isso. O que aconteceu com ela? Ela tinha uma história familiar forte, mãe, avó, com câncer de mama e ovário, que são os principais, né? Existem 2 genes que estão muito associados com câncer de mama e ovário, que é o BRCA1 e BRCA2. E, normalmente, as pacientes que têm alteração desses genes, defeito, mutações nesses genes, elas vão ter, ao longo da vida, o risco de mais de 85% de ter câncer de mama. Então, nessas pacientes, a gente precisa realmente de um cuidado muito maior e em um determinado momento da vida, a orientação
é que ela realmente retire as 2 mamas e retire os 2 ovários. E aí, cabe informar que também não é um diagnóstico, não é algo taxativo. Sim. Essa paciente, ela não obrigatoriamente vai tirar as 2 mamas no momento do diagnóstico do BRCA. Naquele momento, ela vai ser monitorada de forma mais perto, mas vai dar tempo dela se programar, dela ter filho, dela amamentar. Sim. Ela só vai precisar realmente ter uma programação de vida diferenciada e saber que o melhor para ela é que ela vai precisar tirar a mama em algum momento da vida dela. E quanto mais precoce isso, melhor. Sim. Desde que a gente respeite, né, os planos de vida dela. Então, o que eu vejo hoje é que a oncologia está muito humanizada. Sim. Sabe? Então, a gente precisa realmente individualizar cada caso, entender qual a história daquela paciente e respeitar isso. Né? Mas dentro disso, existe sim esses casos mais específicos. Entendi. E aí, fiz todo esse acompanhamento e aí eu descubro esse câncer de mama, né? Como é que a gente consegue ir tratando essa pessoa para que a gente consiga diminuir esses riscos e ela consiga a cura, né? Que é o que todo mundo Sim, que se cuida quer. Então, o que acontece? O mais importante é que você é responsável pela sua própria saúde. Então, a gente teve um evento agora recentemente, que vocês até organizaram no shopping. E nesse evento tinha uma das pacientes, ela estava falando lá. E ela teve um câncer extremamente agressivo. Foi uma paciente minha. E ela fazia mamografia e ultrassom anual. E ela descobriu o tumor dela com 0,8 centímetros. E era o subtipo mais agressivo que existe dentro de todos os tipos de câncer de mama. E quando eu recebi aquele diagnóstico, quando eu vi a mamografia, o ultrassom e a biópsia, eu disse para ela, você está curada. Porque era um subtipo, lógico, a gente não tem o poder de cura e eu não sou Deus e, né, a gente tem toda uma força maior que nos rege, mas a chance de cura dela era maior que 95%, sem sombra de dúvida. Lógico, ela precisou de fazer quimioterapia, ela precisou de algumas coisas, o tumor era um pouquinho maior que 0,8, era acima de 1,1 na hora da cirurgia, mas quem foi responsável pela cura dela foi ela, porque ela fez os exames de rotina e ela não esperou palpar. Para você ter uma noção, a gente pode ter um câncer de mama durante 8 anos e só sentir ele depois desse tempo. Existe esse relato na literatura, ele vai crescendo e você não consegue palpar. Principalmente aquelas pacientes mais obesas, que têm mama grande. Sim. Então, a gente não deve esperar para palpar um tumor. A gente tem que primeiro descobrir em exames de rotina, de rastreio. E depois disso, uma vez dado o diagnóstico, eu acho que algumas coisas são muito importantes, né? A responsabilidade da gente com a gente mesmo. A primeira são os exames de rastreamento. A segunda é procurar um médico correto. Eu fui no médico, mas ele disse que eu acompanhasse. A gente não pode culpar a vítima, nunca. A paciente não é culpada, mas ela é corresponsável. Todos nós temos aí hoje uma gama de informações na internet. Existem muitas fake news, mas existem muitas informações verdadeiras. O Instagram está aí para falar. Estamos aqui falando exatamente, né? E a gente sabe o médico, o especialista que cuida da mama. Então, eu pego muito caso de médico que não tem o know-how, não tem expertise nisso e acaba conduzindo nódulos que não devem ser conduzidos. E, às vezes, o médico não é nem a culpa absoluta do médico. Ele recebe um exame, o exame mostra que o nódulo é provavelmente benigno. Ora, um nódulo provavelmente benigno, vamos acompanhar. Mas o mastologista, pela imagem, ele consegue ver se aquele nódulo é provavelmente benigno ou se o médico que fez o exame achava que era benigno. Porque, entendam, ultrassom é um exame técnico dependente. A mamografia acusa, a ultrassom confirma. Então, se você faz um ultrassom e o médico coloca que é provavelmente benigno, o médico acha que é provavelmente benigno. Ele tem ali uma chance de 3% de estar errado, 3, 4%. Então, deu uma alteração, procure um mastologista. Porque se for provavelmente benigno, o mastologista vai validar aquilo. Dito isto, temos um nódulo, procurou um mastologista, o mastologista fez a biópsia deu positiva. Normalmente, o que essas pacientes falam é que elas enxergam um buraco no chão. Essa é a frase de quem passou por câncer de mama. Eu vi um buraco no chão e eu queria me enfiar naquele buraco.
Então, a primeira coisa que a gente precisa é buscar uma rede de apoio muito importante. Mais uma vez, a gente é responsável por a gente mesma. Encontrar pessoas que coloquem você para cima, pessoas que lhe façam bem, ser gentil com você, honesto e respeitar os seus sentimentos, né? Isso é o primeiro ponto. E aí, no trabalho, na família, entre os amigos, buscar uma rede de apoio que te ajude. Depois disso, fé. Fé é o contrário de medo, né? Se você tem fé, você não tem medo. A gente precisa ter fé na hora de um diagnóstico desse. Controle mental, controle físico com atividade física e alimentação, buscar um nutricionista, sem qualquer sombra de dúvida, buscar uma psicóloga, porque a gente precisa ter equilíbrio mental para lidar com a doença como essa, desmistificar o câncer, porque o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem mais de 95% de cura. Sim. Ele é um câncer potencialmente curável. Buscar médicos competentes, acreditar na equipe, ter esse equilíbrio, que eu acabei de falar, esse equilíbrio mental, físico e a fé, e esperar. Vai dar certo. Normalmente dá certo. A maioria das vezes dá certo. Sim. O caminho é que tudo dê certo e seja um sucesso. Então, é isso. E hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem, né, acredito que esses diagnósticos cada vez mais cedo, existe alguns casos da pessoa ter o nódulo e ela não precisar fazer a cirurgia, ou é aconselhável que ela realmente faça a cirurgia em todos os casos para não ter a chance de reincidência? Você fala nódulo maligno ou nódulo benigno? Nódulo maligno. Uma vez diagnosticado o câncer, ainda a gente precisa operar. Por que eu falo ainda? Sim. Porque está avançando muito e já existem vários estudos sendo feitos, estudos muito bem desenhados, estudos em grandes centros, que sugerem que o câncer possa não ser retirado necessariamente por cirurgia. Então, a gente vai ter que esperar estudos randomizados aparecerem, Sim. estudos prospectivos, a gente não tem nenhum. Estão começando agora, né, os primeiros estudos. Então, hoje o que a gente tem é que todo e qualquer tumor maligno precisa ser retirado com margens. A gente não precisa retirar a mama toda. Às vezes, você nem precisa fazer uma cirurgia grande, cirurgia só de eczeres do nódulo. Mas o que ficou precisa ser avaliado por um patologista, por um bom patologista. A gente precisa ter certeza que aquele ao redor, aquelas margens, estão negativas. Então, retirado o nódulo, margens negativas. Em alguns casos, a gente precisa fazer uma avaliação axilar também, porque o câncer de mama ele tem uma capacidade de metástase no tecido linfóide, linfática. Então, a gente precisa tirar os linfonodos para dar uma avaliada. Cirurgia pequena também, cirurgia definida. Se não tirou a mama toda, normalmente vai para a radioterapia, em todas as vezes. Se tirou a mama toda, vai depender de outros critérios, mas pode não ir para a radioterapia. Esse é o tratamento local. Algumas vezes vai precisar de químio, muitas vezes não vai precisar de químio. E vai fazer esse acompanhamento nos primeiros anos de forma mais rigorosa. Mas a cirurgia ela é imprescindível hoje em dia. E a gente fala muito no Outubro Rosa, né, sobre o autoexame. E aí, em uma das falas que você teve, você acabou de dizer que, dependendo do tamanho do nódulo, você só vai conseguir ser perceptível ao toque depois de 8 anos. Então, melhor do que o autoexame, você acha que é realmente o acompanhamento com o mastologista? Isso ele anda lado a lado? Isso é para o autoexame é para o intervalo de uma consulta para outra? Então, o que acontece? Existe relato na literatura de que dois procedimentos eles estão associados ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A mamografia e o exame clínico, que é o exame do médico. Sim. Isso é bem controverso, né? O que a gente tem bem definido é a mamografia. Mas o autoexame definitivamente não vai descobrir um câncer de mama precocemente. Definitivamente. Só que ele é extremamente importante. Porque pense que se você todos os dias ou frequentemente avalia suas mamas e olha no espelho e mostra para um e mostra para outro, você começa a perder o pudor, né? Sim. E começa a perder a vergonha de estar no médico mostrando aquilo ali e começa a se conhecer melhor. Então, o autoexame ele é importante como uma forma de educação,
de perceber que você tem uma mama, de ouvir o seu corpo, de olhar para o seu corpo. Eu tenho alguns casos no consultório, alguns casos de mamografia normal, ultrassom normal, ressonância normal e uma alteração do exame físico. E a paciente insistiu, doutora, veja, eu tenho casos de médicas, eu tenho casos de pacientes mais velhas, pacientes mais novas, eu tenho casos de pacientes que veio para a segunda opinião, eu tenho casos de pacientes que veio de outro médico que não é mastologista, e muitos estão associados a isso. Então, veja, doutora, não deu nada no meu exame, a senhora poderia olhar, eu olho, a mamografia realmente completamente normal, ressonância dada em lugar confiável, por médicos confiáveis, completamente normal. Mas, por exemplo, o meu mamilo está entrando. E ele está entrando. Está entrando mesmo, eu não estou vendo nenhuma diferença, mas ele está. Ele não era assim desse jeito, ele está. Então, vamos fazer o seguinte, melhor a gente fazer uma biópsia disso aí. Faz a biópsia, o câncer está lá. Então, mais uma vez, a maior responsável por isso foi a paciente. Então, o autoexame é importante, ele não tem essa validação como a mamografia tem, mas a gente não pode deixar de dar o devido valor, não. Ele é um caminho, na verdade. Ele é um caminho, né? exatamente. E agora, com essa evolução que a gente tem, assim, eu acho que das gerações, você acha que esse tabu do corpo, ele vem diminuindo e aí a gente consegue ter esses diagnósticos mais cedo? Porque eu vejo, assim, em alguns casos, inclusive de pessoas próximas, né, que, eu só tenho filho homem, eu tenho vergonha de ficar nua na frente dos meus filhos, ou então... até, assim, principalmente quando é uma filha e um pai, né? Aconteceu aqui, meu pai, ele era extremamente reservado. Minha mãe não, sempre foi de tomar banho comigo e com meu irmão, então não tem muito esse preconceito, né? Vamos dizer assim. Você acha que hoje em dia a gente consegue diminuir isso e aí as pessoas conseguem ir atrás de uma ajuda, como você falou, para essas questões, ou isso ainda é muito restrito e acaba dificultando em alguns casos? Eu acho que o país é extremamente heterogêneo, né? Então, a paciente que eu atendo no consultório particular, ela tem um perfil completamente diferente da paciente que eu atendo no hospital universitário. São pacientes completamente diferentes. E no próprio hospital universitário, eu tenho pacientes que são de locais mais próximos à capital, que têm um certo nível intelectual e pedagógico mesmo. E eu tenho a paciente que é do povoado do interior, que essa já tem uma capacidade de entendimento menor. Na paciente do interior, a gente tem mais dificuldade de orientação, de diagnóstico. Geralmente, esses tumores eles são descobertos em fase mais avançada. E a paciente do consultório particular está no outro extremo. Ela é uma paciente que tem mais acesso, ela é uma mulher mais empoderada, ela é uma pessoa que muito mais informada. Então, eu acho que faz sentido isso que você falou, mas a gente precisa entender que não é uma questão de tempo. É uma questão de espaço. De escolaridade também, conhecimento, né? Para que não gere esse medo e sim Isso. que... Talvez assim, a minha mãe, ela lá atrás, ela não tem a dificuldade que a mãe de alguém do povoado tem hoje. Então, não é uma questão definitivamente de tempo. É espaço, mas é onde essa paciente está alocada. E como que é a vida dela, né? Entendi. E aí, a gente seguindo por esse caminho, né? A gente já falou sobre essa prevenção, a gente falou sobre o diagnóstico. E aí, como é esse acompanhamento pós-cirurgia? Como é que funciona? Como é feito esse passo a passo, né? Pós-cirurgia? Então, algumas coisas extremamente importantes. Eu vou falar uma coisa que não é diretamente relacionada à sua pergunta, mas ela tem muito a ver. Eu tenho alguns casos de pacientes que falam, ela se cuidou tanto e teve câncer de mama do mesmo jeito. Então, aí é que eu vou falar. Essa paciente que se cuidou tanto e teve câncer de mama, ela vai ter uma recuperação muito mais rápida do que quem nunca se cuidou. Então, não é só sobre o câncer de mama, é sobre quando você tem também. Como que você reage à quimioterapia, o seu pós-operatório. Então, a gente consegue ver que pacientes que não fumam têm uma recuperação muito diferente do que quem fuma. Pacientes obesas em relação a pacientes magras, pacientes que têm vasculopatia, hipertensão, cardiopatia. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o pré-op. Essa paciente tem comorbidade, como é que é o hábito de vida dela. É uma paciente que fuma bastante, alta tabagista. A reconstrução dessa paciente vai ser um problema, né? Outra coisa que a gente vê também
atletas se recuperam muito mais rapidamente, têm uma massa muscular muito maior. Então, o pós-operatório dessas pacientes vai depender de hábitos de vida dela prévios e, é lógico, de uma equipe multidisciplinar. A figura da fisioterapia aí é extremamente importante. Do mesmo jeito que a nutricionista é importante antes da cirurgia, a fisioterapia atua depois da cirurgia, diminuindo o risco de linfedema, que é aquele edema dos braços, né? Diminuindo o risco de cicatrização, melhorando a cicatrização, diminuindo dor pós-operatório, diminuindo fibrose, retração. Então, existe o papel da fisioterapeuta, mas ela não vai fazer milagres. Sim. Né? Então, vai depender muito da paciente também. Entendi. E depois de todo esse acompanhamento, a gente pode considerar que essa pessoa está curada depois de quanto tempo? Ou essa investigação, vamos dizer assim, ela continua independente do tempo? Então, o que acontece? O câncer de mama, ele tem vários subtipos. E cada subtipo se comporta de uma forma. Existem subtipos extremamente agressivos, mas que têm um índice de recidiva menor. Existem tumores que parecem bonzinhos, mas eles são tumores que lá na frente, a depender da aderência ao tratamento, são tratamentos longos, que aquela paciente precisa aderir bem ao tratamento, são tratamentos sofridos, sofríveis. Então, se a paciente não tomar certinho aquele medicamento, ela tem um risco maior. Existem tumores, que é esse mesmo subtipo tumoral, que pacientes que engordam muito têm mais chance de voltar a ter o câncer, de ter recidiva. Então, eu acho que cura está muito associada a esse misticismo de câncer. Entendi. Né? A gente precisa desmistificar isso de novo. A paciente que tem câncer de mama, ela será uma paciente oncológica para o resto da vida. Por quê? Porque o câncer de mama, ter câncer de mama, é o maior risco para ter câncer de mama. Então, assim, história familiar, história prévia de uma doença que a gente chama de alto risco, né? De doenças de alto risco para ter câncer. E se ela já teve o câncer, para que eu vou pensar na família se a própria paciente nova já teve um câncer? Ela pode ter um outro câncer ao longo da vida. Pode sim. Mas o que é importante? Os hábitos de vida dela e a avaliação de forma correta, certinha, com o médico assistente dela. Então, não existe isso de dar alta. Isso não é verdade, isso não é verdadeiro. É lógico que com a oncologia, com o tempo, você vai receber consultas cada vez mais alargadas. Com a mastologia menos, a mastologista vai te acompanhar para o resto da vida, vai ser sua melhor amiga para o resto da vida. Mas, à medida que o câncer, que o diagnóstico, que o tratamento termina, à medida que o tempo passa, vai se tornando cada vez mais difícil esse câncer voltar e dela ter outro câncer, mas ela precisa ter olhos abertos para o resto da vida. Entendi. E aí eu queria tirar uma dúvida, né? A gente fala muito de câncer de mama em mulher, do autoexame, do autocuidado. E existem casos desse câncer de mama aparecer em homens? Existe. Homem pode ter câncer de mama. Mas eu não sei se você lembra que no início da nossa conversa eu falei sobre estradiol. O homem não tem estradiol como a mulher tem. Ele tem, certo. mas ele não tem uma quantidade, né? Ele não tem caractere nenhum feminino. Os caracteres femininos estão associados ao estradiol. Mas ele pode ter defeitos genéticos, né? O BRCA1, por exemplo, BRCA2, deficiência de BRCA2, mutação. E ele pode ter outros critérios, né? Inclusive exposição de estradiol. Mas o que a gente sabe é que, por conta disso, por conta dessa não exposição ao hormônio, ele tem um risco muito menor do que a mulher. Então, para cada 10 mulheres com câncer de mama, um homem. Sim. A conta é mais ou menos essa. E o mais importante de saber sobre o câncer de mama masculino é a família daquele homem. Homem não é para ter câncer de mama. Sim. Se ele tem câncer de mama, a gente precisa investigar essa genética dele, essa cadeia de DNA, para a gente passar para a filha dele, para a neta dele. Porque se tiver alguma alteração, a gente já precisa agir profilaticamente. Entendi. Então, cada vez uma preocupação maior com as próximas gerações, já que ele apresenta esse quadro que, teoricamente, não é comum, né? Exatamente, isso aí. E a gente falou muito sobre essa parte da atividade física, do acompanhamento com a alimentação. E dentro desse diagnóstico, a gente também vê muitos para a parte da saúde mental, né? Então, existe um acompanhamento quando é diagnosticado nessa sua equipe. Já existe uma equipe em que tenha esse suporte para que ela entenda, né, que ali não é o fim da vida dela, que existe
um acompanhamento pós e que ela consiga seguir. Então, o que acontece? Hoje, lá no consultório, a gente tem todo o arsenal, toda uma equipe pronta, nossos super-heróizinhos, né? Então, a paciente entra e, uma vez dado o diagnóstico, a gente já tem uma concierge, que é a pessoa que vai agilizar todos os exames dela. Então, você vai caminhar para esse lado, para esse. A consulta com o oncologista já é feita de imediato, a gente não espera, ela já entra, né, naquele... A gente tem vários oncologistas, então vai entrar naquele que está disponível para aqueles primeiros dias, assim como ressonância, se for necessário, tomografia, todos os exames de estadiamento. E a equipe multidisciplinar, ela já está com a gente contando. É claro que a paciente que tiver a sua preferência, o seu nutricionista, a sua psicóloga, ele vai entrar junto com a gente nesse contato, e esse contato precisa ser direto entre o mastologista e todos os outros membros da equipe, mas é extremamente necessário. Você sabe que existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, meditação, mindfulness, eles estão associados a maior chance de cura, menor índice de recidiva, né? Então, a gente tem isso muito claro na literatura, que medidas de tranquilidade, de equilíbrio, de busca de equilíbrio, elas melhoram a adesão ao tratamento, melhoram o índice de cura do câncer, né? Então, a gente não tem qualquer dúvida, isso vai evoluir muito, né? São estudos que não são patrocinados, então muito mais difíceis de serem feitos, Sim. mas é uma realidade no nosso dia a dia hoje. Entendi. E aí, a gente voltando um pouquinho, sobre o autoexame, né? Quais são as principais características que eu acho que a gente precisa ficar atenta? Não só o nódulo, porque eu acho que o nódulo é o que é mais comum de ser falado, né? Mas você falou sobre o bico invertido. Isso. Quais são os outros pontos que a gente precisa ter atenção, conhecendo o corpo da gente, mas também que chamem aquela atenção? A primeira coisa que a gente precisa saber é como é a nossa mama normal, né? Qualquer alteração naquela mama vai chamar atenção. E ela precisa ser vista por um especialista. Essa semana eu peguei uma paciente que a mama ficou vermelha. Quando ela chegou para mim, a mama não tinha mais nada. Ela falou, não, eu vim por desencargo de consciência. Veja que pessoa inteligente, Sim. né? E gentil com ela mesma. Então, ela teve uma vermelhidão, essa vermelhidão saiu, ela voltou para mim. Era uma lesão fúngica. Eu consegui ver o que ela não viu. Não era nada demais, era uma lesão, pedi ultrassom, ela não tinha 40 anos ainda, mas era uma lesão fúngica. Passei um remédio, ela vai ficar boa. Mas ela não teve essa condição de ver. Ela viu vermelho, depois viu que ficou bom. Enfim, então a primeira coisa é qualquer alteração. A época também é indiferente. Depois da menstruação, a gente coloca sempre fazer depois da menstruação, porque a mama está menos inchada e porque é um dia que você consegue marcar na sua agenda. Sim. Mas não é um critério. Então, e alguns sinais, a gente chama de sinais de alerta, né? Quais são os sinais de alerta? Abaulamento. Então, você levanta o braço na frente do espelho e aí vê se tem algum abaulamento, faz um movimento, né? Para ver se, a gente chama de inspeção dinâmica, para ver se tem alguma coisa. E aí depois você começa a palpar. A orientação é que seja feita no horário do relógio, no sentido horário, isso também não importa muito. Mas aí se você sentir, importante dizer que a mama ela é feita de carocinhos, né? Então, se você palpar um caroço, pode ser da sua mama. Sim. A gente normalmente faz a palpação de forma espalmada, né? É a palma da mão. E aí, se você sentir um caroço, realmente é importante. A inversão, né? O bico invertido. A retração mamilar é importante. O câncer, quando ele está atrás da areola, ele começa a puxar o mamilo para dentro. Então, a retração mamilar é extremamente importante. Retração de pele é extremamente importante, não é só de mamilo. E saída de secreção, que é um grande problema no consultório. Então, por exemplo, tá saindo secreção da minha mama, você está apertando, porque não se deve fazer expressão, né? A gente não deve ficar apertando o mamilo. Lembrem-se que a mama é um órgão feito para amamentar. Sim. Se você ficar apertando, a sensação que vai dar para o hipotálamo é que tem alguém chupando, alguém sugando, e ele vai tentar produzir leite. Você não tem prolactina elevada, você não vai produzir leite, você vai produzir água, você vai produzir líquido. Né? Então, ter cuidado... Porque o que importa, né? O líquido que sai de forma espontânea, geralmente em jato, mas a gente não vai conseguir ver isso, quem vê isso é o mastologista, e água de rocha ou sangue. Então, fui dormir, acordei, estava melado. Água de rocha é água, né? Água mineral, água transparente ou sangue, e geralmente uniductal. E o que eu quero dizer com isso? Saiu líquido,
você não sabe o que é melhor ir no médico olhar se não é nada demais ou não é. Agora, essa orientação de não apertar a mama é uma orientação importante, porque a gente recebe muito ectasia ductal provocada, né, pela paciente. E hoje, quais são os principais mitos que você ouve, assim, dentro do consultório, seja aqui na capital, seja no interior, que chama a atenção sobre essa parte do câncer? Tem muito mito. Assim, tem alguns que a gente não pode afirmar que não são, né? Por exemplo, desodorante não causa câncer de mama. Afirmativamente não causa, mas tem alumínio. Então, a gente não sabe como é que é esse depósito de alumínio ao longo da vida. Não existe nada comprovado na literatura, mas a gente sabe que é depósito. Uhum. Outro mito, eu considero mito, né? Mas um mito muito grande. A paciente chega com um tumor de mama e diz: isso aqui foi depois de uma pancada. Não foi depois de uma pancada. O que aconteceu é que ela teve uma pancada, prestou atenção na mama e quando palpou já tinha um câncer lá. Outro mito, deixa eu tentar me lembrar. O da pancada é muito claro, o desodorante é muito... é prótese de silicone, também não é um mito completo. A prótese, ela não tem o poder de fazer um carcinoma ductal da mama, mas tem um subtipo que eu nem gosto de falar, porque é raríssimo. Sim. Mas tem um subtipo específico associado à prótese. Mas é um mito, porque não é por causa, né? A prótese, ela não tem essa capacidade de gerar câncer. Ou eu tenho prótese e vou descobrir mais tarde meu câncer. Também não. A prótese Ela não atrapalha não no diagnóstico. esconde Não, nada. não. Em bons olhos, não. Naquele olho inexperiente, naquele olho que não é especialista, qualquer coisa vai passar batido. Mas numa clínica de referência, não. E acho que são esses, assim. De vez em quando aparece alguma outra coisa, dia de chuva, dia de sol. E, Renata, a gente tá chegando no final. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, se você quer deixar suas redes sociais, passar esse seu contato para que quem esteja acompanhando a gente consiga lhe acompanhar também. E caso tenha alguma dúvida, comentar aqui embaixo que a gente passa para Renata e ela pode responder depois para vocês. Então, hoje eu atendo em algumas clínicas, né? No meu Instagram vocês conseguem ver tudo. Eu tô no grupo Oncoclínicas, que é na Semise hoje. Faço alguns exames na Climed também. E meu Instagram é doutora, né, DRA, Renata Montarroios, com 2 R's, OYOS. E eu tenho uma última mensagem, mas apareceu alguma coisa apareceu aqui, né? David aqui, que não está apresentando, mas está operando, já trouxe aqui uma perguntinha para a gente fazer. Quando tem histórico na família, quando tenho que começar a investigar? Quais os sinais que podemos observar na mama? Eu acho que a gente falou um pouquinho, só que separadamente, né? Mas é uma pergunta que não foi respondida, não. Então, aqui, vamos Tâmara. Então, vamos lá. O que acontece? Individualização de cada caso. Que histórico é esse? É mãe, é tia? Então, normalmente, a nossa maior preocupação são parentes de primeiro grau. Então, se você tem uma mãe que teve câncer de mama na pré-menopausa, um câncer de mama com 50 anos, ou com, 40 anos, 45 anos, o ideal é que você faça seu rastreamento 10 anos antes de quando ela teve o diagnóstico. Nunca antes dos 35 anos, porque a mamografia abaixo do 35, ela não vai ajudar. Ela vai atrapalhar a história da ressonância magnética, né? Então, é sempre 10 anos antes da idade que sua mãe teve. Se forem mamas densas e for mãe, irmã da mãe, avó, aí a gente já parte para a ressonância magnética como método de rastreio. E quais os sinais podemos observar? Eu não esperaria sinais nesse caso, né? O sinal de alerta já é ter mãe com câncer de mama. Histórico, né? Então já precisa fazer aí uma avaliação com o mastologista e não precisa esperar a idade de começar a fazer exames, não. 25 anos já vai no masto e ele já vai orientar. E fazer esse acompanhamento mensal. Qual é o exame que temos que pedir para fazer em um check-up para prevenir o câncer de mama? Nenhum exame vai prevenir o câncer de mama. É aquela história de prevenção secundária. A gente vai diagnosticar ele precocemente. Eu recebo muitas pacientes no meu consultório querendo saber sobre marcadores tumorais. Então, pelo amor de Deus, até é bom trazer isso aqui. Marcadores tumorais não vão ser exames que diagnosticam precocemente. Entendam que o que é um marcador tumoral? Você tem um tumor. Esse tumor foi para o sangue a ponto de elevar marcadores tumorais. Então, marcadores tumorais é para saber doença ativa. Provavelmente metástase, entendeu? Sim. Então, não são exames de rastreamento.
Para fazer check-up, o exame, a gente já falou sobre isso aqui, é a mamografia a partir dos 40 e a ultrassom ela vai ajudar, né? Mas ela não entra como rastreamento. Mas vamos lá, dá para fazer um check-up com ultrassom nas pacientes abaixo de 40 anos. Tudo Tem ok? outra produção. Ah, pronto. Então, vamos lá pro seu recadinho. Então, meu recado é o seguinte, pessoal. A gente tá no outubro, né? No Outubro Rosa. E a gente fala muito sobre câncer de mama esse mês. É um mês que quem é mastologista sai exausto. Exausto. A gente tira férias em novembro, só para vocês terem ideia. Porque realmente é um mês muito puxado pra gente. Mas o que a gente precisa falar com vocês é o que você tem feito entre os outubros, né? Porque outubro tá todo mundo muito ligado em relação ao câncer de mama, dá um apoio. E entre os outubros, o que é que você tem feito? Então, assim, eu não vou saber dizer. Eu não tô na sua realidade, mas cada um sabe a sua realidade. E a desculpa, a gente sempre vai arranjar uma forma de burlar a gente, né? De boicotar o nosso organismo. Mas a gente também sabe o caminho salutar, o caminho que vai reduzir o risco. Então, eu acho que é muito importante a gente sair desse outubro com esse pensamento para o próximo. Como é que eu vou estar no outubro do ano que vem? Eu vou estar mais magra? Eu vou estar mais ativa? Eu vou estar comendo melhor? Eu vou ter, no ano que vem, feito os exames que esse ano eu não consegui fazer? Então, essa autorreflexão é muito importante. E como que eu posso ajudar aquela paciente que teve câncer de mama? Não é colocando lacinho na camisa. A gente pode ajudar no outubro dando uma mamografia para alguém, levando uma amiga para um mastologista, multiplicando informações. São autorreflexões que a gente precisa saber, fazer. Eu acho que aproveitando até sua fala, né? Hoje a gente tem muitas empresas que adotam o outubro rosa, como eu vou me posicionar. E realmente faz isso que você disse, né? Coloca um lacinho, bota uma camisa lá, outubro rosa, e é isso aí. E acaba banalizando uma causa, né? Quais outras dicas que você poderia dar? Como você falou, da mamografia para alguém. Teria algumas outras que a gente poderia... Eu acho que ser rede de apoio para quem está com câncer. Fazer uma visita, né? Parar de ficar perguntando besteira para quem já está com a doença, já está tão debilitado. Procurar entender mais. Tentar ser voluntário, o pessoal da área de saúde, né? Nesses lugares. Multiplicar informações. Acho que se a gente buscar na nossa caixola, né, a gente vai saber. Sempre tem uma saída, né? Achou mais uma. Então, por que o mês de outubro foi escolhido para o mês da conscientização? Eu conheço a história do Outubro Rosa, né? Vamos atrás dela. No Outubro Rosa, uma pessoa... o Outubro Rosa começou em Nova York. E na década de 90, teve uma pessoa que teve um câncer de mama, perdeu a irmã. E aí ficou extremamente envolvida com a causa. E aí fez uma corrida. E nessa corrida ela distribuiu os lacinhos rosas. E aí, como tudo começa, que começa em Nova York, ganha o mundo, viraliza, né? Nos outubros, o mundo inteiro tá rosa. Então, começou daí. Bem interessante. Foi uma corrida realizada no mês de outubro, então deve ter sido por isso. Renata, obrigada. Queria que você falasse mais uma vez a sua rede social para o pessoal poder lhe acompanhar. E queria lhe agradecer. Foi ótimo a nossa troca. Espero que você tenha gostado também. E obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que é uma obrigação nossa estar falando no outubro. Como eu falei, a gente fica um pouco cansada. Mas eu acho que é a nossa função. A gente precisa ter uma função social, né? A gente precisa entender por que a gente está aqui. Sim. Não é só trabalhar, produzir. E não, a gente precisa deixar o nosso legado. Eu tento deixar um pouquinho do meu legado no Instagram. Eu trago muito da minha vida pessoal. Eu boto molho de salada, explico como é que eu faço quando eu chego em casa cansada. Trago muita meditação, religião. Eu misturo muito as coisas, mostro meus filhos. E é doutora Renata Montarroios, o meu perfil. Pronto, então obrigada e até a próxima. Até a próxima.